O fato de Deus saber que você vai se perder não interfere na sua decisão. Você vai se perder não porque Ele sabia, porque você escolheu se perder. E Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, se eu for fiel hoje, não amanhã, eu perco a minha coroa da vida. Se Deus escolhe no ventre quem vai se salvar e quem vai se perder, qual é o critério que Ele usa para a escolha? É o beneplácito de sua vontade. É por isso que a pessoa é salva. Porque Ele Deus escolhe quis. quem Ele vai salvar. Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele é dito como eleito. Foi assim que está escrito. Então Ele escolheu você para se salvar, por exemplo, e a mim para não salvar. Não importa o que eu faça, eu não vou me salvar. Não importa se eu aos 13 anos o aceitei como meu salvador. Não importa se por 33 anos ou por 23 anos eu tenha sido um pastor. Não importa se eu tenho dedicado a minha vida para pregar o evangelho dele. Não importa se eu tenho educado meus filhos no caminho do Senhor para irem para o céu. Talvez um dia os meus 3 filhos estejam no céu com minha esposa e eles perguntarão pelo pai deles. Deus vai dizer, não, eu não escolhi seu pai. Você acha isso justo? É porque, ao menos, não parece justo, porque é impossível ao ímpio, que nasceu do pecado, nasceu mal, amar a Cristo. Foi isso que nos ensinou. E se você o ama, se você segue você só pode amá-lo, você só pode crer, porque antes você foi escolhido. É impossível alguém tão invado do pecado, tão cheio do mal em si, amar algo tão puro como Deus, se você não tivesse sido escolhido antes. Quer dizer então que se eu comecei a amar a Cristo então é porque eu sou escolhido? De certa forma, sim. Alguns se afastaram, na própria Bíblia diz que alguns se afastaram. E Paulo diz, é porque eles nunca foram de nós. Nunca foram escolhidos? Sim. Então o ímpio que não foi escolhido, ele não tem o direito de ser salvo? O ímpio que não foi escolhido não cumprirá os requisitos. Não, ele não tem o direito. Correto. E você acha isso justo? Como pode o vaso, eu vou citar a Bíblia, como pode o vaso que não foi feito para honra falar para o obreiro o que é justo ou não? Ora, nós sermos salvos... Mas se ele não teve a oportunidade da escolha... Aí encaixa até o livre-arbítrio. Aonde está o livre-arbítrio do ser humano? É o que eu te pergunto, onde está o livre-arbítrio na Bíblia? Não existiria se houvesse predestinação. Para a salvação, foi o que me ensinaram, para a salvação não. Então vamos ao que a Bíblia ensina. Paulo diz assim, Pedro diz assim, deixa eu ler o texto para você que vai nos ajudar. Lá na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 3. A partir do versículo 8. Há, todavia, uma coisa a mais que não deveis esquecer, que para conhecer um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo o quê? Nenhum pereça. Não querendo que nenhum pereça. Deus nunca quis que o único ser humano morresse. O ser humano só vai se perder porque ele rejeitou a graça que Cristo conquistou na cruz. Se você vai para João 3,16, diz assim o Evangelho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê. O ímpio, ele vai se perder, não porque Deus lá no passado o escolheu para a perdição, porque se Deus tivesse escolhido alguém que nem nasceu ainda para se perder, ele não seria justo. Porque quando nós fomos criados, Deus dotou o ser humano de uma coisa chamada livre-arbítrio, e essa capacidade de escolha é o que nos torna semelhantes a Deus. Nenhum outro ser criado por Deus tem livre-arbítrio. Os animais não agem por livre-arbítrio, eles agem por instinto. O ser humano não, ele pode escolher. Então,
João 3,16 diz que Deus morreu, Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê. Quem crê vai ser salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, quem determina a salvação é a escolha humana. Pedro corrobora com isso dizendo que Deus não quer que ninguém pereça. Mas espera aí, se lá no ventre ele já disse que esse vai se perder, esse texto aqui é uma mentira. Então o texto de Romanos é uma mentira? Não é. Mas o que Paulo está dizendo em Romanos? Aqueles que um dia creram e depois se afastaram de nós, nunca eram dos nossos, porque a conversão não foi genuína. Não nesse caso, mas eu acho que tem uma passagem em Romanos que diz que escolheu um para a perdição e um outro para a honra. Você vê, por exemplo, o caso de Jacó e Esaú. Qual foi o escolhido dos dois? Foi Jacó. Quem era o primogênito? Esaú. Mas por que é que Deus chama a Jacó de primogênito? Porque foi Jacó que finalmente tornou-se o servo de Deus e deu prosseguimento à aliança. Agora eu pergunto, foi Deus quem quis que Esaú não fosse esse predileto? Não. Tem um axioma em teologia que ensina o seguinte: a presciência divina não é causativa. O fato de Deus saber que você vai se perder não interfere na sua decisão. Porque finalmente Deus, se Ele é onisciente, Ele sabe quem vai salvar e quem vai se perder, certo? Ele é onisciente, Ele sabe. Mas o fato de Deus ser onisciente não interfere na sua decisão. Você vai se perder não porque Ele sabia, porque você escolheu se perder, não escolheu a salvação. O fato de Deus saber que Judas ia trair a Cristo não levou Judas a trair. Então, quando o profeta no Antigo Testamento diz assim, que Jesus seria traído por um dos seus amigos, ele profetizou a experiência de Judas, mas não tinha que ser Judas. Entendi. Ele escolheu negar o seu Senhor. Então, o fato de Deus saber o que vai acontecer não provoca aquilo, mas Deus sabe porque a pessoa escolheria. É uma presciência, não é uma eleição. Claro! Se você disser que alguns são eleitos para a salvação e outros para a perdição, que critério Deus usa? Ele usa o critério dele. Então o ser humano não tem mais escolha. Aí eu te pergunto, eu fui escolhido para a salvação. Aí tem um outro problema, que é o outro lado. Deus me escolheu para a salvação. Aí sabe o que ensina essa doutrina? Não importa o que você faça, finalmente você vai ser salvo. Mas espera aí, como assim não importa? Se eu serei julgado pelas obras, e eu só estou lendo aqui uns 3, 4 textos, poderíamos ler 20, como que não importa o que eu faça, eu vou ser salvo? Então, o que nós entendemos de predestinação ou eleição, que é o termo mais que Paulo usa, é o seguinte: todo ser humano foi eleito para a salvação. Agora, esta eleição, ela é obrigatória? Não. A pessoa pode dizer não. É por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. E Apocalipse 2:10 diz assim, ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Então, se eu for fiel hoje, não amanhã, eu perco a minha coroa da vida. Então, Pedro, foi bom você levantar essa questão, porque muita gente tem essa dúvida. E a grande questão é que a Bíblia não apresenta isso. O que a Bíblia apresenta é que todos nós fomos eleitos, mas essa eleição também pode ser rejeitada. Porque se não pudesse, aonde estaria o arbítrio humano, o livre-arbítrio? Ele seria totalmente tolhido. Então Deus quer salvar a todos e todos que quiserem serão salvos.